Quero saber a tua opinião sobre direita e esquerda, se esses termos e se essa definição ainda cabe. Mas antes, eu vou interromper a nossa conversa por um instante, porque chegou o nosso momento Prime Day. É isso aí, gente. Olha só, hoje o nosso cupom é Livros 40 Off. Livro, hein? Livro é bom, hein? Você lê muito? Bastante. Eu também leio muito. Eu sou comprador compulsivo de livros. Olha, livros 40% off. Com esse cupom você tem 40% off em livros no aplicativo da Amazon. E a gente fala muito de livros aqui nos nossos programas. Eu leio muito e compro muitos livros, né? Eu cito aqui nos programas, eu já conferi, hein? Aqui na Amazon. Tem vários títulos bacanas disponíveis no aplicativo e eu também vou aproveitar logo mais. Para ficar ainda melhor, tem 35% off em Casa Inteligente para você garantir uma casa mais tecnológica e conectada. E para os apaixonados por leitura, tem promoção no Kindle 11ª geração. Aí você compra, lê mais facilmente, leva para todo canto, carrega numa boa, muito fácil. Você acha que existe ainda direita e esquerda como definições, aquela definição clássica ainda sobrevive ou não? Olha, cada um vai ter uma definição clássica, né? O que me parece que aconteceu com o mundo e principalmente aqui no Brasil é que esses rótulos, que também servem como embalagem para encobrir muita coisa errada, eles se tornaram rótulos de identidade tribal. Então as pessoas se identificam com aquela palavra e, no fundo, quando elas se identificam assim, elas pensam que pertencem a uma determinada patota, a um determinado conjunto de pessoas que têm determinados líderes, etc., e não a determinadas posições. E mesmo assim, essas posições, muitas delas foram mudando ao longo do tempo. Aqui no Brasil, em matérias sociais, de costumes, repercute um pouco a cartilha do debate político americano. Então, posições sobre drogas, sobre aborto, sobre armas, sobre tamanho do Estado, são posições que dividem direita e esquerda. Mas esses termos, em geral, são bastante imprecisos para você definir a conduta prática de lideranças políticas e de partidos. Por exemplo, agora teve a vitória eleitoral do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que é um cara da esquerda britânica, do Partido Trabalhista Inglês. O Jeremy Corbyn foi expulso do partido porque tinha comentários antissemitas. Então você tem ali o Keir Starmer, que está ali apoiando Israel, que está apoiando a Ucrânia contra Vladimir Putin, que está combatendo a imigração ilegal. São posições que em diversos lugares são vistas como posições à direita, e ele vem do campo da esquerda. Aqui no Brasil você tem o PT no poder, está aí com uma bandeira de esquerda, de justiça social. No entanto, historicamente, beneficia um monte de empresários bilionários, como voltou a fazer agora nesse governo, e tem matéria atrás de matéria na mídia impressa a respeito das articulações para favorecer os irmãos Batista, para favorecer Odebrecht, Andrade Gutierrez, banqueiro. Do lado do Bolsonaro, então, imagina, o Bolsonaro é uma figura do centrão. Ele adotou um discurso direitista, uma retórica em determinados pontos, principalmente nessa área de costumes. Eram bandeiras que já apareciam nas pesquisas como de alta adesão na sociedade. Eu apontava isso em um monte de artigos, as pesquisas antigas, Ibope, Datafolha, todos apontavam que a maioria da população brasileira é contrária à legalização do aborto, contrária à legalização das drogas, a favor de penas mais rigorosas para criminosos. E você tinha uma classe política muito mais de viés esquerdista, sem um líder que abraçasse essas causas no seu discurso. Agora, por exemplo, em relação ao tamanho do Estado, privatizações, etc., o Bolsonaro ele sempre teve uma posição prática estatista, estatizante. O próprio regime militar, a ditadura militar no Brasil, ela ficou bastante associada à direita, e por isso direita, até outro dia, era um palavrão no Brasil, e para muita gente ainda porque houve a luta armada no campo da esquerda e outras questões, mas foi um regime estatizante, um regime que criou dezenas e dezenas de estatais. Então essa não é uma posição à direita
se você considerar uma direita republicana, democrática, como existe nos Estados Unidos, um país com menos estatais do que no Brasil, e com muitos conservadores no universo intelectual, etc., que zelam por um Estado menor, por uma maior liberdade de mercado, por uma maior liberdade individual. Então, tem vários elementos aí que precisam ser especificados. E quando você usa um rótulo bastante genérico, você perde todas essas nuances. E o que acontece com as pessoas que a gente conhece socialmente é que elas se deixam engambelar por esses rótulos, né? Então elas se identificam com uma tribo e elas acham que tem que defender essa tribo independentemente das condutas específicas. E nem todas estão no âmbito ideológico. Por exemplo, rachadinha, mensalão, petrolão, isso é direita, esquerda, esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro. Tem um monte de gente com retórica dos dois lados que está envolvida. Aliança com ditadores, a mesma coisa. Então é preciso analisar a conduta específica do político, não só se deixar levar pela sua retórica. Eu estava refletindo ontem, só para concluir, Tramontina, que me parece atualmente que a fidelidade a um político em quem se votou, hoje em dia, a lealdade a um político em que se votou, hoje em dia parece maior do que a lealdade ao cônjuge, né? Aos votos de matrimônio. A gente vê aí taxas cada vez maiores de divórcio e a gente vê muita gente engajada com um político de estimação, com toda essa paixão política, que não consegue se divorciar do universo da propaganda política daquela tribo específica. Então, você falou das redes sociais, tem uma parte problemática, que é que muita gente passa a seguir simplesmente aquelas pessoas que disseminam as narrativas que são mais confortáveis para essa mente já viciada, que tem essa predisposição para aceitar as narrativas de um lado, e passa a bloquear ou não seguir de jeito nenhum qualquer pessoa que traga um elemento, mesmo que verdadeiro, principalmente essas pessoas que trazem os elementos verdadeiros, mas que são inconvenientes. E o que acontece é que essas pessoas vão se fechando numa bolha virtual, elas respiram aquele universo de propaganda, e quando você vai conversar com elas, elas estão com um déficit de realidade muito grande, porque são anos. Não é um dia, não é um programa, não é uma informação. Olha, você viu que aconteceu isso? E você fala, não aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a pessoa fala, tá, eu pensei que tinha e tal. Quando é uma coisa só, uma notícia específica, num momento específico, você eventualmente argumenta, você mostra que não é assim, 2 mais 2 não é igual a 5, 2 mais 2 é igual a 4. Agora, quando a pessoa passa um dia, uma semana, um mês, e são 4 anos ouvindo a mesma rádio que foi instrumentalizada pelo bolsonarismo ou que foi instrumentalizada pelo lulismo, ou vivendo numa bolha antissemita, etc. Quando você vai dar todos os elementos que envolvem aqueles episódios complexos, etc., a pessoa se sente atacada por você. Porque é como se você estivesse atacando pessoalmente ela, pela identificação que ela tem com a tribo, e você trazendo uma verdade inconveniente para a tribo dela. Agora, lembrando, né, Felipe, que esses termos direita e esquerda surgiram da França pré-revolucionária, né? Sim. Então tinha o rei, e a direita do rei se sentavam a nobreza, o clero, que defendiam as teses mais conservadoras, né? E à esquerda vinha a burguesia, que propunha algumas mudanças e tal, e isso permanece até hoje. Agora a tendência, você está lembrando das tribos, a tendência é que dentro dessas tribos, né, você adora, bate palma e fica de joelhos, as pessoas adoram, bate palmas e ficam de joelhos para aquela parte boa dos candidatos, dos grupos e da tribo, e joga para debaixo do tapete os problemas. Exatamente. É preferível não discutir os problemas. E continuam defendendo aquela mesma linha anterior sem discutir os problemas daquele mesmo grupo, né? Exatamente. Um dos maiores desafios contemporâneos é como sair disso, já que os integrantes de um grupo se limpam na sujeira do outro grupo. Então, o que é preciso fazer, e é muito difícil, é resgatar esse senso de que existe um universo real comum a todos e que existem princípios e valores morais que deveriam ser reverenciados acima de um interesse político, ideológico específico.
Então, as pessoas deveriam repudiar os atos imorais ou ilegais de políticos da sua tribo. E elas, em vez de fazer isso, elas apontam, e a sua? E ele? Etc. Exatamente. E às vezes acontece um crime, algo muito grave, e as pessoas que não gostam de considerar alguém de uma tribo contrária como vítima. Por exemplo, aconteceu o atentado ao Trump. Eu já critiquei o Trump em inúmeras condutas, né? Não com uma histeria que uma militância de esquerda tem para tratar do Trump e tal, da mesma forma o contrário, né? Porque tem elementos ali que não são exatamente como a esquerda diz, tem uma outra coisa que se faz corretamente. Agora, o que ele fez na época da pandemia, o que ele fez para mobilizar aquelas pessoas, no movimento que acabou resultando no 6 de janeiro de 2020, uma série de conflitos de interesse, etc. Agora, ele foi vítima de um atentado. Quer dizer, você precisa reconhecer, ainda que pontualmente, a condição de vítima. E tentaram assassiná-lo. Um tiro passou de raspão na orelha dele. Tá ali com um band-aidzinho, muita gente já está colocando para se identificar com a tribo também, fazendo graça, inclusive. E, no entanto, existe essa dificuldade muito grande de você reconhecer o outro na condição de vítima. No fundo, existe uma dificuldade muito grande atualmente de você reconhecer o outro. Né? Você entender que o outro existe, que o outro tem pensamentos diferentes, tem, às vezes, pilares morais diferentes, né? Para usar a expressão do Jonathan Haidt, autor de um livro que vale a pena ler, A Mente Moralista. Ele usa a expressão matriz moral. Então ele fala que as mentes mais inclinadas a aderir ao campo da esquerda e as mentes mais inclinadas a aderir ao campo da direita, elas têm matrizes morais diferentes. Então você tem uns pilares como ordem, justiça, etc., que eles têm pesos diferentes nessas mentes. Então algumas pessoas têm uma tendência maior a se preocupar com determinadas questões, outras com outras. E você precisa entender isso para estabelecer um diálogo com pessoas que têm pilares diferentes dos seus. Mas um diálogo amparado no universo comum. E isso falta hoje, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.